O Marcos perguntou se todos que estão aqui se sentiam alegres, se entraram alegres nesta igreja. Sabe, se espera que o cristão seja alegre. Aliás, Cristo veio trazer vida e vida com abundância. A questão é que, porque ainda vivemos nesse mundo e nos deparamos com circunstâncias adversas e muitas coisas acontecem na nossa vida que podem ameaçar a nossa alegria, podem ameaçar a nossa paz. Muitas vezes o cristão se encontra sem alegria, que deveria ser característica marcante de sua existência. Muitas vezes o cristão está abalado, está em conflito, está em angústia. Sabe que existem cristãos que experimentam a depressão? É muito triste. E aqui a gente vê o salmista, o próprio rei Davi, vivendo um momento desse, vivendo um momento de profunda angústia, de depressão, de luta, de tristeza profunda. E é interessante como essa tristeza é descrita, e é interessante também o que ele faz, o que ele diz, e que serve para nós de lição: como sair da tristeza, como vencer a angústia, como vencer a depressão. Irmãos, no começo do meu ministério, eu ainda era candidato ao ministério quando plantava a primeira igreja, assim como lá em Itamarubá. Está nascendo e surgindo a primeira igreja, estávamos ali plantando a primeira igreja. E estávamos com um culto muito animado, muita gente chegando, um louvor, uma adoração. E no meio do louvor, no meio da adoração, entra uma mulher, mas uma mulher desesperada. Ela entrou gritando, chorando, acabou com o culto, num certo sentido. Aquela liturgia, aquele momento de alegria e de louvor foi abalado pela presença daquela mulher que se encontrava em prantos e gritava. Ela não apenas chorava, como ela gritava sem parar. E aí interrompemos tudo para dar atenção a ela, para ajudá-la, para socorrê-la. E queríamos saber o que se passava. Eu perguntei: o que está acontecendo com você? Mas ela chorava tanto que ela sequer conseguia ouvir o que eu estava dizendo. E olha que eu estava usando o microfone, mas ela falava e gritava e chorava muito mais alto do que eu podia falar no microfone. E ela não parava, ela continuava. E aí eu disse assim: eu não sei qual é o problema desta mulher, eu não sei o que é que provoca, o que está produzindo tanta tristeza, tanto desespero, tanta angústia, mas uma coisa eu sei: ela entrou no lugar certo. Jesus é a resposta para o problema. Amém. E a igreja começou a clamar. Alguém antes do clamor disse assim: eu conheço essa mulher, ela é uma vizinha aqui do bairro, e o filho dela sumiu há 7 dias atrás. Desapareceu, um menino de 9 anos de idade, ninguém encontra, não se encontra em nenhuma delegacia, não se encontra em nenhum hospital, não se encontra em nenhum microtério, em lugar nenhum, nenhuma notícia desse garoto de 9 anos, que há 7 dias está desaparecido. Esse é o motivo. A igreja levantou. Todos sentiram, partilharam a dor daquela mulher, a angústia daquela mulher, foi como que compartilharam. O fardo dela agora estava sobre cada um dos irmãos da igreja, que em uníssono clamaram ao Senhor. E terminamos cantando uma canção que naquela época cantávamos com muita frequência: bendito seja Deus, amém, que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. E cantamos com muita fé: pois me tem ouvido e tem me atendido. Sabe, aquela mulher
ela se aquietou. Ela não era uma mulher crente, ela era uma mulher espírita. Depois ela mesmo confessa que ela até fazia aquilo que o Chico Xavier fazia também, ou seja, psicografava, escrevia na letra e dava recados na letra de um defunto, de uma alma dessas, fazia coisas assim. E ela dizia que na casa dela, quando as pessoas entravam, as pessoas choravam. A casa dela era um lugar de opressão, de tristeza, e havia muito choro, sabe? Mas aquela mulher que estava agora na igreja, com aquele drama, com aquela aflição, seu filho ainda desaparecia, mas ela recebeu oração, cantamos aquele cântico, ela se acalmou, ouviu a pregação, ouviu a mensagem, e naquela mesma noite ela entregou seu coração a Jesus. Glória. Mas o seu filho não havia aparecido ainda. E aquela mulher saiu da igreja em paz e confiança. Ela dizia, como alguma pessoa tão experiente, tão conhecedora de Deus, ela dizia, ainda recém-convertida, como se fosse já uma pessoa madura na fé, confessava: meu filho está nas mãos de Deus. Eu sei que o Senhor está cuidando dele agora, por isso eu tenho paz no meu coração. Eu tenho plena convicção agora de que o Senhor ouviu as nossas orações. Eu tenho plena convicção agora, no meio desse temporal, desse turbilhão, o menino está longe, mas eu não estou vendo, mas Deus está vendo e está cuidando. E ela descansou nessa terra. Foi para casa e seu marido ficou encantado de ver a atitude dela. Reuniu as amigas e as amigas agora puderam ver a paz que havia no coração dela, que excedia todo o entendimento humano. A igreja ficou no estado de expectativa de santa fé. Uma coisa maravilhosa acontecia até no coração dos pequeninos. Uma criança de 8 anos de idade chegou em casa e deu o seguinte testemunho para sua mãe, para os seus familiares que também eram espíritas, só ela ia à igreja. Qual era o nome dela mesmo? Silvana. Chegou para sua mãe Cecília, que naquela época era espírita, e disse: mãe, sabe fulana de tal? E a Cecília conhecia, a Silvana conhecia ela, que o filho sumiu. Ela foi à igreja, mãe, e nós oramos por ela, e o menino vai voltar amanhã. Disse a garotinha de 8 anos de idade: e o menino vai voltar amanhã, mãe, porque nós oramos. Que fé! Eu não sabia disso, só fiquei sabendo disso tempos depois, quando ela deu testemunho. Eu não preciso dizer que a Cecília se converteu, e o irmão dela, que era espírita, também se converteu e hoje é pastor. Glória a Deus. Coisas incríveis aconteceram a partir da atitude daquela criança, no meio desse temporal, desse turbilhão. Bom, eu também estava que nem aquela criança. Eu falei: não foi por acidente que aquela mulher entrou na igreja. Nós não servimos ao Deus morto, nós servimos ao Deus vivo. Aleluia. Poderoso. Eu não sabia se o menino estava vivo ou morto, mas eu comecei a suspeitar que Deus estava como Ele sempre está, sobre todas as coisas. Amém. Uma fé tomou conta do meu coração, propus meu coração jejuar. Sem saber, outros começaram a colocar no seu coração jejuar também. E eu dizia com uma menina: não vai aparecer a providência. Esse menino vai chegar, amanhã a gente vai encontrar, porque se for depois da manhã, já vou poder dizer assim: ah, foi uma outra coisa. Mas eu quero que isso fique bem claro que foi Deus e foi a vida dela na igreja, foi Jesus e não o Espírito, foi Jesus e não um santo qualquer, foi Cristo o Salvador que solucionou o caso dela, sabe? A fé era tão grande, meus irmãos. Meu irmão começou a jejuar também. O Nilson, que hoje é pastor da igreja de Pinhal, superintendente do Conselho Leste, também fazia parte da nossa congregação, começou a jejuar também. E sem que nós soubéssemos, e depois ficamos sabendo um do outro, eu andava de ônibus para o serviço.
E eu nunca tinha visto esse muito. Sabe o que eu achava? Olha a fé. Eu achava que Deus ia me mostrar o caminho. Eu tinha tanta certeza que Deus, o Senhor vai me mostrar esse caminho. Eu ficava andando dentro do ônibus olhando para ver se um garoto meio perdido na cidade. Olha, se tem caminhante internacional. Tal era a fé. Nós estamos orando, a igreja orou. Deus vai trazer esse menino de volta. Mas não foi desse jeito. Meu irmão contou meu coisa. Eu ficava olhando, mas a gente nem sabia, nem tinha visto uma fotografia dele. Gente, a fé é uma coisa impressionante. Irmãos, a fé é uma coisa impressionante. E o Nilson dizia a mesma coisa. E todos nós jejuamos até a bênção chegar. Quando eu cheguei em casa, o telefone tocou. Cheguei em casa no final do serviço, no expediente. O telefone toca. E eu senti, é o menino. Olha só, o telefone. É o menino, é a notícia do menino. E era a notícia. O menino apareceu. Glória. O menino apareceu. O menino tinha ficado com amnésia. Todos aqueles dias, e a memória dele voltou naquele dia que nós estávamos orando no domingo aí na noite. E na segunda-feira de manhã ele já estava sendo encaminhado para casa. Sabe por quê? Ele foi parar no orfanato ou creche em São Bernardo do Campo. Se converteu a sua mãe. Depois aquele homem foi com raiva, proibiu o marido, o pai da criança, não proibiu a mulher de ir na igreja. Ela ficou um ano sem ir à igreja, mas a gente discipulava ela. E ela cresceu na fé, fortaleceu-se. Depois eu batizei. E aquele homem gostou de mim depois. Ele me odiava, mas gostou. E morreu na fé no Senhor Jesus Cristo. Deus fez uma obra, irmãos. Mas o que mais me impressionou, e que tem tudo a ver com esse salmo, é como nós podemos experimentar paz. Como é possível experimentar alegria, paz no meio de um temporal. E quantas vezes nós perdemos essa paz simplesmente porque estamos mais concentrados no problema do que em Deus. Estamos mais olhando para baixo do que para cima. Veja só, a descrição aqui é clara. Uma pessoa triste, semblante caído. Estava assim o Davi. Ele diz: minhas lágrimas, no versículo 3. E no versículo 4 ele fala sobre choro angustiado. Um homem que chorava, que pranteava, que lamentava, que chorava e chorava muito, que chorava angustiado, e que ainda é capaz de dizer que as lágrimas têm sido o seu alimento. O que já dá para entender que ele não tem comido pão, que ele não tem bebido outra coisa, que o apetite se foi. Quando uma pessoa fica deprimida, ele perde o apetite pela comida, o apetite pela vida, o apetite pelo trabalho, o apetite até pela diversão. A pessoa já não tem e não vê graça em coisíssima alguma, está deprimido, está caído, está cabisbaixo. E as lágrimas é que tem servido de alimento. Um crente, uma pessoa de fé, de repente se encontra numa situação dessa, completamente abatido, completamente consumido pela tristeza, e chorando de dia e chorando de noite, o que mostra que não estava conseguindo dormir, não estava conseguindo comer também, não se alimentava direito, estressado, angustiado, em luta, em conflito, como prevendo só coisas ruins. Às vezes, isso é uma coisa que o diabo mente para nós. O diabo só vem para matar, para roubar e destruir. Ele é mentiroso. E o que ele costuma dizer para as pessoas que estão passando por lutas é que aquilo é o fim, que aquela noite nunca mais vai acabar, que não vai ter manhã mais, que aquilo é o fundo do poço, ou um poço sem fundo. Irmãos, o diabo é mentiroso. Pode a tristeza durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Não é o fundo do poço e nem é um poço sem fundo. De fato, a tribulação que estamos atravessando é um túnel, e logo chegará o fim desse túnel e a luz raiará, vai brilhar novamente. Amém. Mais descrição. Pois me perguntam o tempo
perguntou: onde está o teu Deus? E pelo jeito ele não sabe responder, não é? Porque quando a gente está passando maus bocados da vida, não faltam os amigos de Jó, não é não? Não faltam os amigos de Jó para trazer acusação. Se está passando a sua vida porque Deus te abandonou, você tem fé? Que Deus é o seu? Onde é que está teu Deus? Eu não vejo bênção na tua vida, só estou vendo coisa ruim acontecendo. Isso disseram para Jó. Você não pode ser uma pessoa de Deus. Ou se você serve a Deus, parece que não tem servido de valia nenhuma para você. Você serve, mas olha a sua situação. Está valendo a pena servir a Deus assim? E as pessoas estavam dizendo isso, zombando. Ele tinha inimigos, estavam ridicularizando ele. Facilitou agora. Acho que vai dar para pregar umas 2 horas. Eu ia falar rápido, porque estava me cansando. Agora fiquei à vontade. Bom, os inimigos, as pessoas que zombam, as pessoas que ridicularizam, as pessoas que se aproveitam daquele momento de fragilidade para espezinhar, para oprimir, para zombar. E ele está enfrentando isso também. Ele está enfrentando isso, essa grande tentação. Onde está Deus? Onde está Deus que não me atende? Onde está Deus que não ouve a minha oração? O tempo está passando e essa noite parece estar se prolongando mais do que devia. Onde está Deus? Onde está Deus? É a grande tentação dessa hora. Às vezes a gente se sente abandonado por Deus. Às vezes a gente se sente como os discípulos do Pai, um Deus indiferente, um Deus que está dormindo, um Jesus dormindo, um silêncio de Deus que a gente não compreende. Deus meu, por que me desamparaste? É um clamor muitas vezes em horas de angústia, uma sensação de distância de Deus, e ainda a zombaria dos demais. Para piorar a situação, veja o versículo 4: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Quando ele se lembra dessas coisas, quais? As coisas que ele acabou de me escrever, sua angústia, sua tristeza, seu lamento. Parece que ele veio trazendo à memória essas coisas. E aí ele chora angustiado mais ainda. Você já reparou que alguém que já está no sufoco, a sua concentração tende a estar exatamente no problema, no sufoco, e ele fica remoendo aqui, trazendo à memória aquelas coisas que são a magnitude, o tamanho da encrenca, e fica ali remoendo, e contando, e se lamentando, e vendo, e chorando, mas isso não resolve, isso não ajuda em nada, isso só faz aumentar ainda mais a dor. E é o que acontece, era o que estava acontecendo com ele. Ele lembrava de coisas que não devia lembrar, ele ficava concentrado no problema, e não conseguia sair disso, porque aí se alimentava a memória do problema, o foco no problema, alimentava ainda mais a dor, a angústia, e ele percebia a sua impotência, e só o que sabia fazer era chorar e lamentar, chorar e lamentar. Pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus. Pô, ele está lembrando de uma coisa boa, ele está lembrando de um passado que foi um passado glorioso, de um passado alegre. Pô, tem lado positivo disso e tem lado negativo. Olha, quando você está no sufoco, quando você está enfrentando um momento muito difícil da sua vida, olhar para trás e lembrar de coisas do passado positivas pode ser uma boa, mas pode também não ser. Por quê? Porque dependendo de como eu estou lembrando disso, uma memória boa do passado pode só fazer contrastar com a dor do presente e fazer afundar mais ainda, certo? Esse é o perigo de a gente ser saudosista. A gente vai se tornar melancólico, nostálgico. A gente vai lembrar do passado para chorar o presente ainda mais. Está entendendo? Para chorar ainda mais no presente. É o tipo de nostalgia de um grupo de judeus que no passado, na época da inauguração do segundo templo, na época
de Esdras, Neemias, o templo que fora destruído por Nabucodonosor é reerguido novamente e inaugurado. E foi um dia de muita festa, foguete, festa, um júbilo, enquanto a grande maioria do povo jubilava, louvava, exaltava, pulava de alegria pela vitória, pela reconstrução do templo. Um grupo de saudosistas não compreendia motivo algum para se alegrar. Sabe o que eles diziam? Nós conhecemos o templo de Salomão. E claro que o templo que Salomão erigiu era muito mais esplendoroso. Foi construído em época de muita fartura, de muita riqueza, muita glória, muito ouro, muita coisa preciosa. E eles que conheceram a glória do primeiro templo, o que faziam era chorar em ver aquele templo que tinha sido, mas não se compara, mas que tristeza. Do que eles estão se alegrando? Não tem motivo, está entendendo? Que às vezes a memória de uma coisa passada pode ser um estorvo na tua vida, porque o que ela está servindo não é de inspiração para você, ela está servindo de comparação para você acentuar ainda mais a sua dor, a sua frustração no seu momento presente. Mas em vez de a gente lembrar de coisas do passado, nesse sentido a gente poderia sim se lembrar do passado, mas no sentido mais positivo e construtivo para a nossa vida. Diz Jeremias em Lamentações capítulo 3: quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu quero recordar, eu quero ver e olhar para o meu passado e ver lá a mão de Deus e perceber: o Senhor foi comigo naquela situação de tristeza, o Senhor me deu vitória ali, certamente estará comigo e está comigo nessa hora, desse meu presente. E assim como foi fiel comigo lá atrás, no passado será fiel comigo agora. Isso me dá esperança, me dá força. Agora, cuidado, como é que nós lidamos com as memórias? Porque memória é coisa perigosa. Memória pode ser coisa para bem, memória pode ser coisa para mal. Tinha um amigo meu, eu conversava com ele, ele é jovem, né? Bem jovem, antes dele se casar, inclusive quando nós éramos solteiros, e ele ficava com umas histórias estranhas, falando assim: puxa, daquele tempo, que era bom, falando da adolescência. E ele tinha 19 anos de idade, acho que ainda estava na adolescência, mas ele ficava lembrando da sexta, da sétima. Ele estava deprimido. O bom mesmo, a fase boa, é como se a fase boa da vida já passou. O bom mesmo, a melhor fatia da existência já se foi. E o que ele fazia era ficar num saudosismo, numa melancolia, numa memória ali, que não estava fazendo nem um pouco de bem, né? Fica um chacoalhado no nome. Hoje ele está muito feliz e resolvido, casado, com filhos, com um futuro maravilhoso pela frente, mas teve que superar isso, porque se ficar só lá, naquela época e tal, vivendo de passado, passado já foi. O que podemos trazer do passado é alguma lição para nos ajudar a melhorar o nosso presente, aplicar alguma lição para o nosso futuro, um ânimo, trazer a memória que pode dar esperança, cuidado com a melancolia. E aqui começa agora o setor de solução. Descrevemos primeiro a melancolia, a tristeza, a angústia, aquele estado de espírito de alguém abatido, de alguém que está mal. Sabe, quando a gente está assim, e é possível que os cristãos passem por isso de quando em quando, se encontrem em situações muito angustiosas. Mas, quando a gente está assim, tem que dizer como o salmista do Salmo 73, o Asaf, Salmo 73, versículo 26, ele diz assim: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Isso é verdade. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Mas logo ele rebate isso
com uma afirmação de fé poderosa. Ele diz: mas o Senhor é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Amém. Meu coração, o meu corpo podem fraquejar, mas sabe alguma coisa? O Senhor é a força do meu coração, do meu corpo. E o Senhor é a minha herança, a minha esperança para sempre. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão, correrão e não se cansarão, não se fatigarão. Encontrarão em Deus uma fonte de vida, de ânimo, de esperança, um vigor que o Senhor traz para os nossos espíritos, um sustento. A nossa alegria é o Senhor. Então, aqui ele começa o processo de cura. E esse processo de cura começa com a seguinte afirmação: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Você já falou com você mesmo alguma vez na vida? Cá com os meus botões, né? Você já falou com você mesmo? Olha aqui, ele está falando consigo mesmo. Só que agora ele está questionando. Ele está questionando esse estado de espírito. Ele está questionando esse seu sentimento de abatimento, essa sua melancolia, essa sua depressão. E ele está dizendo para si mesmo coisas que a gente precisa dizer um para o outro. Por que você está tão triste assim? Será que tem motivo para tanto? Vamos parar para pensar. Será que tem motivo para tanta tristeza? Será que tem motivo para tanto pessimismo? Será que tem motivo para tanta angústia? Para pensar. Para pensar. Questione a si mesmo. Permita que os outros se questionem. Permita que os outros se sacudam. Porque os verdadeiros amigos são aqueles que sacodem a gente nessa hora que a gente está todo dói. Que a gente não precisa só de que peninha. Não, a gente precisa de alguém que fala assim: o que é isso? O que é isso, minha gente? Sabe, Lutero, grande reformador, um homem de fé, um herói da fé, mas no momento ele ficou triste. Lutero estava abatido, Lutero estava cabisbaixo, Lutero estava choroso, ele estava sendo perseguido pela Santa Inquisição, ele tinha sido condenado à morte, ele estava escondido, e estava ali deprimido, porque amava a Deus, porque servia a Deus, agora se encontrava como um fugitivo, porque queriam matá-lo, e ele deprimido ficou. Triste, choroso, não tinha ânimo para nada. Mulher não estou para ninguém, dizia ele. Não atendo o telefone. Desconectou a internet. Lutero não queria falar com ninguém, não queria sair de casa, não queria botar o nariz para fora da janela. Estava deprimido, estava triste, cabisbaixo. Sabe o que fez a mulher dele? Com muita sabedoria, ela se vestiu de preto, ficou de luto e começou a andar pela casa. E o Lutero chegou: que é isso, mulher? Tá maluca? O que aconteceu que você está vestida assim? Eu estou de luto, você não está vendo? Quem é que morreu? Aí ela respondeu: Deus. Mas que história é essa de Deus morreu? Ué, mas você está desse jeito, só pode ter sido porque Deus morreu. Porque está abatida, minha alma, entende agora? Por que está abatida? Não quer dizer que não tem motivo humano, não quer dizer que não tem problema sério, não é essa a questão. Claro que existem motivos para estar mexendo e sacudindo, muitas frustrações, muitas tristezas, muitas desilusões. As coisas não saíram como a gente planejou. Parece que é uma conspiração cósmica contra mim. Bem, há problemas, sim, certamente há. Mas quando se pergunta por que é que está abatido a minha alma, a resposta não é dizer é por causa desse problema, por causa daquele problema, tentando justificar.
Mas por que é que ela continua abatida se nosso Deus, a quem servimos e amamos, é muito maior do que os nossos problemas? É um Deus vivo e poderoso. O Lutero saiu da fossa rapidinho. O Lutero logo foi sacudido com aquilo. Deus está vivo, alegra-te. O Senhor é a nossa força, Ele é. E ainda começa a dizer coisas, afirmações de fé, que a gente precisa dizer. A gente precisa dizer para nós mesmos. A gente precisa brigar com a gente mesmo, com a nossa própria alma. A gente precisa se questionar, se sacudir. Veja só. Por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Coloque a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Quando a gente tem esperança, a gente sabe que não está no fim do poço, que não é um poço sem fundo, que é um túnel. Tem esperança de sair dessa. Logo a luz vai brilhar. A noite é uma noite de choro, amanhã vem e traz alegria, traz renovo. As coisas se renovam. Tem esperança, ainda o louvarei. Eu ainda vou comemorar o título do Palmeiras. Você viu? E olha que está difícil. Haja fé. Ainda o louvarei. É algo assim. Ou seja, eu acredito no impossível. Eu acredito que eu vou sair dessa. Está difícil acreditar, as coisas estão conspirando contra, mas eu ainda vou triunfar sobre esse problema. Eu ainda louvarei, vou bendizer o Senhor. Eu ainda vou me alegrar, vou celebrar. Vocês que estão me vendo chorando agora, ainda vão me ver pulando de alegria. Amém? Ainda louvarei. Isso. Não vai ficar assim para sempre. Essa noite tem fim. O Senhor tem vitória para a nossa vida. Tem esperança. E aí ele diz: põe esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Que situação você está passando? Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser uma série de coisas, pode ser uma conjuntura muito difícil, desagradável, uma tribulação daquela, mas coloque uma ainda. Tem esperança. Põe a tua esperança em Deus, porque você ainda vai se dar bem, vai sair dessa situação. O Senhor vai te dar vitória. E aí ele começa a proferir louvores a Deus e professar a sua fé. Ele é o meu Salvador e é o meu Deus. Eu vejo Jó fazendo a mesma coisa. Jó, quando a mulher dele mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer, e ele diz assim: recebemos apenas o bem de Deus e também não o mal. O Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Mais adiante ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E por fim se levantará. E que bendito seja Deus, um Deus maravilhoso, que não tem outro igual, não tem outro igual na terra, um Deus criador do universo, um Deus que se importa conosco, um Deus que trabalha, como diz o salmista, para aqueles que nele esperam. Que Deus maravilhoso, irmãos. Desde de manhã já sai a nosso socorro, trabalha em nosso favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está vivo, coloque nele a sua esperança. Eu sei que o meu Redentor vive, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus, tem esperança. Mais adiante, versículo 8, veja aqui que ele está em espírito de oração e de louvor. De noite seja comigo a sua canção, é a minha oração ao Deus que me dá vida. Louvores, adoração, e veja que essa busca de Deus já se apresenta logo no primeiro versículo do Salmo. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E a sua? Sua alma também tem sede de Deus? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Busque a Deus em oração, louve, seja agradecido.
confia no Senhor, lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, como diz o apóstolo Paulo, porque Ele tem cuidado de nós, e o Senhor nos dará vitória no meio da aflição. A aflição não é de toda má, a aflição muitas vezes nas mãos de um Deus soberano que tem controle sobre todos os fatores. Esse Deus poderoso sabe fazer com que a aflição venha convergir para o nosso bem supremo. Ele tem um caminho no meio do temporal, faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Deus é poderoso para transformar o mal em bem. Ele é poderoso para transformar as correntes que prenderam os pés de José do Egito naquela cárcere. Ele é poderoso para transformá-las em colar de ouro no lugar exaltado do palácio que Deus o colocou. Como assim, com a autoridade de tudo isso? Deus é capaz. E só foi através desse processo de angústia, de aflição, que ele pôde chegar ao mais alto grau elevado. Não é de se jogar fora. Quando nós estamos com Deus, aprendemos a dar graças a Deus por todas as coisas, sabendo que Deus, no seu poder, trabalha a nosso favor e é capaz sim de fazer com que elas venham convergir para o nosso bem maior. Que coisa maravilhosa!